Salve, salve, salve galera, salve amigos do canal Legado da Fiel, um bom dia para vocês, um ótimo dia para vocês e um ótimo dia para o torcedor corintiano e para o desportista, por que não? Afinal de contas, hoje é o centenário da aquisição do Parque São Jorge, onde está o nosso estádio Alfredo Schuring. Então vamos lá, antes de entrar nesse assunto, gostaria muito que você já deixasse o seu like, olha essa mãozinha aí, clique nessa mãozinha, essa mãozinha ajuda bastante o canal, preencha essa mão e também se inscreva no canal. Se você não conhece o canal Legado da Fiel, dê essa força para que esse canal possa crescer um pouquinho mais, nós que fazemos lives diariamente, mas também temos muito conteúdos, ou seja, mais de 200 conteúdos falando da história corintiana. Então gente, hoje dia 18 de agosto de 2026, completa 100 anos da aquisição do Parque São Jorge. Foi uma mudança muito drástica na vida corintiana, afinal de contas, jogamos pelas primeiras vezes ali, pelas primeiras partidas de futebol no campo do Linheiro, depois de 17 para 18 nós mudamos para o campo da Ponte Grande. Foi uma briga imensa porque os comerciantes e os simpatizantes não queriam que o Corinthians saísse dali, mas ele cria coragem e vai jogar no campo da Ponte Grande, onde faz o seu primeiro estádio para 8.000 lugares de madeira, cedido pelos torcedores, serrote, prego, parafusos, tintas, tudo, martelo, tudo que era utilizado para a criação daquela praça de esportes para o Corinthians. Passou o tempo, aquilo começou a ficar muito acanhado, então o Corinthians tem Ernesto Cassani, então o presidente, teve uma ideia visionária de construir o seu primeiro estádio, ou então de comprar numa gleba de um terreno que ficava no bairro do Tatuapé, que pertencia aos irmãos Abdala e Salem, e foram através desses homens que nós compramos ali a primeira parte, os primeiros 45 mil metros dessa casa que no total hoje tem mais de 160 mil metros quadrados e 100 anos de muita história. Bom, o tabelionato que foi lavrado essa escritura, ou essa compra desse terreno, foi no 6º tabelionato de notas de São Paulo, foi no livro 2328, na página 59, e ali é realizada a primeira grande partida do Corinthians, inauguração contra o América do Rio de Janeiro, o campeão paulista contra o campeão carioca, e um empate de 2-2 nessa partida, e que o primeiro gol, o gol mais rápido da Fazendinha até hoje, marcado aos 29 segundos, foi marcado pelo De Maria. Depois, vários jogos tivemos ali, esse estádio que é muito importante, foram 469 jogos jogados ali, 347 vitórias, 62 derrotas, 60 empates. O primeiro título da era profissional, 1937, foi ali também, quando nós ganhamos a primeira vez, né, como profissionais, depois da profissionalização em 1933. Então tornava-se uma casa importante, uma casa corintiana, uma casa que grandes jogadores passaram por ali, como Pelé, Garrincha, Rivelino, o próprio Gerson de Oliveira Nunes, o canhotinha da Copa de 70, quando fizeram algumas partidas. A primeira partida noturna ali, primeira partida noturna da nossa história, foi dia 25 de fevereiro de 1961, quando o Corinthians aplica um 7-2 em cima do Flamengo, mas muito antes disso, aquele grande esquadrão da década de 30, quando o Neco recebia uma homenagem ainda jogando com o seu busto, o primeiro busto do Parque São Jorge, dia 12 de outubro de 1929, o Corinthians aplicava até hoje a maior goleada dentro da Fazendinha. Corinthians 11, Clube Atlético Mineiro 2. O Parque São Jorge, ao seu redor, a sua biquinha, que foi praticamente ali inaugurada no ano de 1941, já estava ali desde quando comprou o terreno. O Parque São Jorge da construção do ginásio, hoje Vladimir Marques, em 1965, a maior partida até hoje de basquete feito daquele estádio, dentro daquele ginásio, foi Corinthians 118, Real Madrid 109, até hoje o maior jogo da história desse cenário, desse lugar. O Parque São Jorge também, que teve a inauguração da sua capelinha em 1967 pelo então presidente Vadielu, e nesses dias de glória, desses dias magníficos, de muita história, de muita repercussão no cenário do futebol brasileiro, do desporto, a Fazendinha também serviu, na década de 40, antes da inauguração do Pacaembu, era o lugar onde se jurava bandeira. Naquela época, os soldados do tiro de guerra juravam bandeira ali. O Parque São Jorge emblemático, o Parque São Jorge que teve tantas histórias ali, tantas famílias, quantos sócios nós já tivemos ali em um período, quase mais de 100 mil sócios. Hoje está muito mais restrito, mas é um Parque São Jorge emblemático que continua de pé,
que continua sendo a principal, o nosso esteio ali está a nossa diretoria executiva, ali está toda a parte administrativa do clube, que demorou para chegar ali, só chegou a partir de 1933, quando o Alfredo Schuring renuncia, depois daquela trágica derrota para o nosso maior rival na época. Então era o Corinthians com outro cenário, era o Corinthians dentro de uma nova casa, uma casa que passou por muitas transformações, mas nunca deixou o seu encanto, nunca perdeu a sua magnitude. O Parque São Jorge, a Fazendinha, por exemplo, o maior artilheiro da Fazendinha até hoje, quem foi? Foi Teleco. 122 gols dos seus 257 gols. 122 foram feitos pelo Teleco dentro do estádio Alfredo Schuring. Também o maior público até hoje, Corinthians 2, Ferroviária 0, 32.419 pessoas. Depois, em 1962, uma vitória do Santos de virada por 2-1. Possivelmente é a única vez que o Pelé jogou nesse estádio. Tinha mais, estima-se, né, que havia ali mais de 33 mil torcedores. Imagina o Parque São Jorge, quem conhece, ter mais de 33 mil pessoas naquele estádio. Até as acomodações eram mais acanhadas ainda. Imagina como ficava a Fazendinha. Eu lembro muito bem, na década de 60 e 70, que mal você conseguia andar ali pela parte de baixo, porque o estádio ficava completamente entupido, não lotado. Parque São Jorge, de muito romantismo, da velha Fazendinha, que depois foi derrubada pelo Vicente Mateus, fez a parte nova. Hoje quem joga lá é as categorias de base, mas o Parque São Jorge ainda continua sendo talvez uma cidade, um país, né? Porque você vê lá as crianças jogando lá no chute inicial, você vê os meninos na natação, você vê as meninas do voleibol. Hoje já são as categorias de base que jogam no estádio Alfredo Schuring. Então, é muita história, gente. É muita história. Teve gente muito importante. Eu queria falar também um detalhe importante, a importância do arco que existe, né, na frente do Parque São Jorge. Por que existe aquele arco? Como eu disse, o Corinthians já tinha comprado inicialmente o lado esquerdo da Fazendinha. Para quem olha para o clube, o lado esquerdo onde está o estádio Alfredo Schuring, e o lado direito depois ele foi adquirido na década de 50 pelo Alfredo Inácio Trindade, onde ele construiu o parque aquático, né, onde ele ampliou completamente aquilo ali. Então quando você olha aquele arco significa exatamente isso, a união de um lado para o outro. Ali era formado a cidade, o estado e o país, chamado Esporte Clube Corinthians Paulista. O Parque São Jorge, que foi palco de manifestações, de reivindicações, de festas, de glórias. O Parque São Jorge das famílias. O Parque São Jorge que sempre foi um motivo de orgulho para o seu torcedor. Afinal de contas, nós consideramos o Parque São Jorge como o nosso Vaticano. Ali nós depositamos a nossa fé. Ali já foi muito, muito emblemático, até muito folclórico. Principalmente na época do Flor, né? Principalmente na época do Chico Mendes, principalmente na época do Tantã, principalmente na época da Elisa, a Elisa que conviveu ali, a Elisa que foi trazida para o Parque São Jorge ou para o Corinthians através de Antônio Pereira, um dos fundadores do Corinthians, ela que veio da cidade de Tietê, que nasceu no ano de 1910 e morreu em 1987, exatamente com 77 anos. Gozado, interessante, o mesmo ano em que o Corinthians sai da fila em que ela, com muita alegria, chorando dentro do Morumbi, viu o seu time ser campeão novamente. Cara, grandes jogadores passaram por ali. Vamos falar do grande esquadrão da década de 50, com Gilmar, Idário, Homero, Alain, Goiano, Roberto, Carbone, Luizinho, Cláudio Baltazar e Mário, Rafael Chiarella. Jogou por ali Tufi, Grané, Deudébio, Guimarães, Milani, Servilho, Domingos da Guia, Rato. Quantos jogadores importantes passaram por ali que foram fundamentais na história e no próprio temor em que os times tinham que jogar quando jogavam dentro do Parque São Jorge. Até hoje, o maior adversário que nós enfrentamos dentro do Parque São Jorge, dos times conhecidos mais importantes do cenário do futebol brasileiro, é a Portuguesa. A Portuguesa foi o time que mais vezes enfrentou o Corinthians dentro do Parque São Jorge, em 22 oportunidades. O Parque São Jorge que teve, como eu disse, a primeira partida dia 22 de julho de 1928, o gol mais rápido da Fazendinha, e seu último jogo que o time profissional jogou lá amistosamente também contra o Brasiliense dia 3 de agosto de 2002, uma vitória por 1-0. Olha aí, fechando o cenário, fechando o palco, o gol saiu aos 45 do segundo tempo, marcado por Fabinho.
aquele volante que veio na época do São Caetano e que foi importante na conquista aí da Copa do Brasil de 2002, jogando com a camisa alvinegra. Então, galera, é isso aí, queria passar esse documentário para vocês, falar um pouquinho dessa data importante, especial. Hoje à noite teremos a nossa live, se Deus quiser, falando sobre Corinthians, falando sobre essa situação toda que está envolvendo hoje o mercado corintiano, uma revolução ontem à noite, mas isso eu vou falar na live, deixa para lá. Hoje um momento especial e esses 10 minutos, 11 minutos que eu estou falando aqui é para exatamente falar do significado e da importância do estádio Alfredo Schuring, da nossa fazendinha, do Parque São Jorge. Ah, detalhe importante, muitos imaginam que o Parque São Jorge vira, o padroeiro do Corinthians vira São Jorge exatamente quando compra o terreno em 1926. Não, tá? Era o bairro do Parque São Jorge, mas a diretoria só vai oficializar como seu padroeiro oficialmente só em 1941. Até lá, de 1910 até 1941, o nosso santo padroeiro era Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Então essa dupla, Santa Rita de Cássia e também São Jorge, são os que mantêm esse time em pé até hoje, porque já tivemos muitas adversidades, mas o Parque São Jorge sempre se teve firme, sempre esteve presente nos momentos de glória, como a primeira conquista em 1937 e também como um momento de muita tristeza, dia 29 de abril de 1969, quando passou por lá os corpos de Lidu e Eduardo. Então, galera, é isso aí. Compartilhe esse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse documento, deixe o seu like, se inscreva no canal, mostre para mais corintianos que você conhece, compartilhe com seus parentes, amigos corintianos, para que a gente possa crescer, e peça para eles se inscreverem no canal. E como eu sempre digo aqui no final dos nossos episódios, parabéns Corinthians, parabéns Fazendinha, o centenário da Fazendinha, eternamente vai Corinthians. Um abraço a todos e fiquem com Deus, meus amigos, um abraço e até mais.